este versículo do apóstolo Juan diz: seas prosperado em todas as coisas. E todas as coisas também incluem nossas finanças, verdade? Todas as coisas incluem todo. Todo que temos, nosso corpo, saúde, alma, nossa família, nosso trabalho, donde ponemos nossas manos é bendecido. Pero por muito tempo, uma palavra prosperidade foi predicada de uma forma errada por muito tempo. E se deixou que como que o termo teologia de la prosperidade era algo malo. E aí as pessoas deixaram de falar de isto. E deixaram de falar de las finanças. E nadie mais falou, nadie mais ensinou como manejar as finanças, como administrar nossos bens. ¿Por quê? Porque as pessoas como que rechazam o término prosperidade. Quando habla prosperidade, o cristiano já le diz: não, isto não. Pero o versículo diz que seas prosperado em todas as coisas. E todas as coisas incluem as finanças. Pero é muito bonito ver que na Bíblia está llena de versículos, de passagens que Jesus, que Deus habla de las finanças. Se há em la Bíblia, é porque é importante para nós outros. E aí, quando a igreja deixa de ensinar assuntos como este, o mundo vai ensinar de uma forma que é incorreta. E aí vemos cristianos, somos hijos do dueño del ouro e de la plata, e a vezes passamos necessidades, porque não fomos ensinados corretamente como manejar nossas finanças. E nesta tarde, então, vamos aprender a manejar as finanças todo à la luz da Bíblia. O que a Bíblia nos ensina a manejar as finanças. E eu estava buscando uma encuesta que foi feita aqui nos Estados Unidos. Esta encuesta é muito recente, é de dezembro, estamos em agosto, menos de um ano esta encuesta é. E falando sobre o dinheiro com os americanos, com as pessoas que vivem acá. 2 a cada 5 pessoas que vivem em los Estados Unidos têm preocupação com finanças. Então, se você mirar, a cada 5 pessoas, 2 têm preocupação com as finanças. As finanças é a segunda maior causa de angústia e depressão dentre as pessoas. Mira esto, que preocupante é. 57% das pessoas que vivem acá, não estou falando de nenhum outro país, estou falando aqui de nossa realidade. 57% dizem não ter dinheiro algum para uma emergência. 56% não tem o suficiente para os gastos diários da vida, como comida, renta, pago del carro. 56% das pessoas não têm as finanças suficientes para pagar isto mensualmente. 48% têm deudas. Quase a metade das pessoas que vivem aqui têm deudas. 39% das pessoas não têm ahorros para quando vayan a retirar-se. E aí, é interessante que vemos, esta é a realidade que estamos vivendo acá. Por isso, vamos falar sobre manejando, cuidando de nossas finanças. A Bíblia, em geral, habla de como administrar as finanças com sabedoria, como administrar todo o que Deus nos ha dado com sabedoria. E o primeiro ponto que é muito importante falar sobre manejar as finanças é que a comunicação sobre as finanças deve ser efetiva em uma família. Porque o que passa é, generalmente, o papá da família, uma pessoa da família, tem a preocupação com as finanças, pero não comparte sobre as finanças com os demás. E aí, há uma pessoa preocupada que não pode dormir, que está aí, Senhor, que vou fazer? E os demás estão tranquilos, como se o dinheiro nunca fuera a terminar. Então, a primeira coisa é, toda a família tem que saber a situação de las finanças. A esposa tem que saber como estão as finanças. Estamos pagando todo?
¿Cómo están? ¿Estamos bien o no? ¿No está bien? Porque todos tienen que adecuarse. No es posible, por ejemplo, pensar que temos todo e fazer todo o que queremos e comprar todo e chegar ao final do mês e não podemos alcançar a pagar todo. Então, comunique com sua família. Se você está em uma situação assim, que você está preocupado e os demais não sabem, chame para uma reunião, hable. Mira, estamos assim, temos que cambiar algumas coisas para que alcancemos, porque a preocupação sobre as finanças não pode estar solamente com uma pessoa. Amém? E aí vamos falar sobre o princípio básico de las finanças. Bem básico, para entender como é administrar as finanças. As finanças são compostas de duas coisas: de los ingressos e de los egressos. É composta de lo que entra, del income e de nossos expenses, todo lo que gastamos. Este é o básico de las finanças. É administrar los ingressos e administrar los egressos. Simples assim, muito simples. E aí, a primeira coisa é como tratar bem nossos ingressos. Nosso ingresso é nosso sueldo. Por exemplo, trabalhamos todo o mês e aí recebemos uma quantia, recebemos um sueldo. A primeira coisa é como tratar este ingresso. Temos que cuidar deste ingresso. E como cuidamos deste ingresso? Muito simples. Por exemplo, se você trabalha, se você é empregado de uma companhia, ou se você tem seu próprio negócio, como cuidar bem? A primeira coisa, trabalhe bem, seja responsável, haga lo que tem que fazer. Se você foi contratado para ser A, haga coisas extras, se você pode. Se há possibilidade, haga mais. Seja pontual. Se seu horário de entrar é às 7 da manhã, chegue às 7 da manhã. Cuidado com os chismes. Cuidado com os grupitos adentro do trabalho. Porque há um versículo que diz: las malas conversaciones corrompem las buenas costumbres. E aí, às vezes, você escuta uma coisa aqui e habla allá, pero o jefe está mirando todo. Então, cuidado com isto. Em Colossenses, capítulo 3, e versículo 23, diz assim: e todo lo que hagáis, hacedlo de coração, como para el Senhor, e não para los hombres. Então, quando você for trabalhar, trabalhe bem, haga bem as coisas. Não, eu vou fazer bem porque eu não estou fazendo para meu jefe, estou fazendo como para o Senhor. Amém? Glórias a Deus. Às vezes é importante encontrar maneiras de aumentar os ingressos. Às vezes os ingressos não são suficientes. E como aumentar os ingressos? Por exemplo, haga um curso que lhe trairá melhores opções profissionais. Aplique ou busque uma vaga melhor, busque uma melhor posição. Comece um próprio negócio. Às vezes você tem um sonho de ter um próprio negócio, comece isso. E o mais importante de todo, a coisa mais importante é: ponga todo bajo la direção de Deus. Todo o que hagamos com as finanças, ponga bajo la direção de Deus. Ore antes de tomar qualquer decisão em sua vida, também a financeira. Ore antes, apresente delante do Senhor. Amém? E aí agora o pastor vai continuar para a segunda parte. Glória a Deus. Quando estão aprendendo, dê um aplauso forte a nosso Deus. Amém? Diga glória a Deus. Aleluia. Minha esposa estava falando que toda a família deve saber das finanças, verdade? Uma vez eu estava escutando um pastor predicando e disse: mira, você quer falar algo bem romântico para sua esposa? Você haga assim, você chega por detrás de ella, em sua orelha e diga assim: hoje eu paguei todas as contas, meu amor. Ah, a esposa vai quedar enamoradíssima de você. Amém? Essa é uma coisa muito, eu creio que é muito bueno também este conselho. Amém? Às vezes eu digo: meu amor, pagamos o mortgage hoje. Aí queda muito feliz, muito happy. Graças a Deus. Então, glória a Deus, porque vai sacando as cargas, amém? E esta comunicação é muito, pero muito importante. Minha esposa estava falando como tratar de seus ingressos, verdade?
haga bem seu trabalho. Sabe, se você tem sua própria companhia, mantenha seus clientes happy. Se você está em seu próprio trabalho, se você trabalha empregado, mantenha sua companhia happy com você também, para que você seja bendecido. É importante que a Bíblia diz que nós devemos fazer nosso trabalho como se estivéssemos fazendo para quem? Para Deus. Não é, sabe, não se trata só de eu fazer meu trabalho para minha companhia, é como se eu estivesse fazendo para Deus. Se eu estou varrendo aí com a escova, o piso, eu não vou fazer nada e me está mirando, ponga aqui abaixo e já está. Não, irmão, pare com isso. Diga, Deus me está mirando. Deus está mirando e a recompensa vem de Deus. Se você hace bem, a recompensa vem de Deus. Se você hace mal, a recompensa vem de Deus também. Agora, não é solamente importante tratar bem os ingressos, mas é muito importante também os gastos. Você vê aí nesta pantalla uma balança, ¿sí se chama uma balança? Uma balança, e aí na balança, me gusta essa balança, porque os ingressos estão mais pesados que os gastos, e assim deve ser em nossas vidas. Mire o que diz a Bíblia em Provérbios, capítulo 21, versículo 20, vai estar em pantalla, se você está apontando, você pode apontar também. Provérbios capítulo 21, versículo 20, diz assim, a palavra do Senhor: tesouro precioso e azeite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Amém? Provérbios capítulo 21, versículo 20, diz assim: tesouro precioso e azeite hay en la casa del sabio. Hay bendición, você abre aí a despensa, hay bendiciones, pero el hombre insensato todo lo disipa. Aí a Bíblia nos está dando nos está falando diretamente sobre os gastos, amém? Muito sencillo, gaste menos de lo que você ganha. Muito sencillo. Parece uma coisa assim, às vezes eu não vá para a universidade de finanças. Mira, antes de ir para a universidade de finanças, aprenda isto: gaste menos de lo que você ganha. Para isto, você provavelmente vai ter que fazer alguns cambios significantes em seu estilo de vida. Porque se você faz o mesmo que está haciendo, buscando resultados diferentes, é loucura. Para que você tenha resultados diferentes, você tem que fazer algo diferente. Algo tem que cambiar. Então, você tem que fazer, possivelmente, você terá que fazer cambios significantes em seu estilo de vida. Por exemplo, diminua a frequência de la ida a los restaurantes. Amém? Não vá para o restaurante desayuno, almuerzo e cena, lunes, martes, miércoles, jueves, sábado e domingo. Não, porque se você vai quedar pobre, a não ser que você está ganhando $1 milhão cada mês e não tem nada de gasto, só gasta com comida. De outra forma, diminua a frequência de ida a los restaurantes. Como você vai ahorrar comendo a comidita de sua casa? Como você vai comer mais saudável? Eu vou ao restaurante, eu não sei se a pessoa que hizo a comida, não quero entrar em detalhe, lavou sua mão. Amém? Eu sei sim que eu sei como minha esposa cocina. Eu sei que ela prepara bem a comida. Eu sei que ela compra o melhor pollo que há no supermercado. Eu sei que se ela compra a carne molida, ela compra 90% por 10%. Amém? 90% sem graça e solamente 10% de graça. Eu dudo que no restaurante, a hamburguesa que você come, a carne é assim, 90-10. Me imagino que seja diferente. Pero además da questão da saúde, você vai ahorrar comendo em la casa. Quanto dizem amém? Outro exemplo é: cancele as subscrições innecessárias. Netflix, TV de cable TV, revista. Às vezes, irmão, você está em piloto automático. Já não, eu pongo a Netflix, se paga todo o mês, sale dinheiro de minha tarjeta, sale dinheiro de minha conta, e eu nem sequer ver o Netflix. Eu tive um tempo que tive o Busch Gardens, comprei o passe anual do Busch Gardens. Você sabe, irmão, eu fui tão pouquitas vezes a este Busch Gardens. Como eles ganharam dinheiro comigo? Porque eu pagava todos os meses, mas eu não ia a Busch Gardens todos os meses. Eu tive que cancelar, porque me estava ponendo pobre esta questão de ter subscrições que eu não uso.
Então, você tem que ver isso, cancele subscrições innecessárias. Outra coisa muito importante, haga uma análise em suas finanças para identificar em que você está gastando demasiado. Por onde está liqueando o água? Por onde está liqueando o dólar, o 50 cents, o 20 dólares, o 100 dólares? Por onde, o que você pode fazer? Você não pode estar no piloto automático. Na verdade, em nenhuma coisa de nossa vida podemos estar no piloto automático. Em nossa vida com Deus, não podemos estar no piloto automático. Temos que estar sempre alerta, atento. Por isso que Jesus dijo, orad e velad, porque vosso adversário aí está atento. Então, hermano, não podemos viver em el piloto automático, em nada em nossas vidas. Em nosso matrimônio, em nossa família, observe seu cônjuge, observe a seus filhos, sabe, e sempre haga uma análise, identifique, veja o estado de onde Deus te ha puesto. Se Deus te ha puesto em tu trabalho, veja como estão as coisas, analise em tu casa, em tu família, como se ha cambiado o tratamento de tu esposo, de tu esposa com você. Não esteja em piloto automático, haga uma análise. Em nossa finança é a mesma coisa. Haga uma análise, onde eu posso ahorrar dinheiro acá. Outra coisa, ponga atenção em los pagos altos de carro. Sabe, se disse que la average, o promédio de pagos nos Estados Unidos de carros, você sabe quanto é que um americano paga? E quando eu digo americano, estou falando de nós outros também, amém? Porque vivemos em Estados Unidos. O average de um pago de carro nos Estados Unidos são $600. Esse é o average. Eu creio que subiu ultimamente, 700, verdade? Porque subiram os preços do carro, verdade que sim? Então, o average do carro, $700. Que um americano paga de carro. Será que não se pode cambiar isto? Uma vez estávamos pagando um carro com minha esposa e era um feriado. Eu não trabalhei neste dia, mas o banco estava aberto. Sabe o que eu fiz? Eu fui ao banco a ver se podia refinanciar o pago do carro. Porque eu tinha com outro banco, quando nós compramos o carro no dealership, compramos e o dealership é muito nice, verdade? Escolhe seu próprio banco, não, você vai comprar o carro aqui, e é mais, eu te ajudo, eu te encontro um banco para que te financie seu carro. Ai, que bueno, senhor dealership, que bueno que você é. Pero eu fui ao outro banco, depois de, creio que mais de ano, e uma conversa que eu tive de umas pouquitas horas, sentei com uma muchacha, eu quero barrar o pago deste carro. Quanto tu pagas isto? Vamos fazer isto. Barramos aqui, estendemos allá. Barrou o pago aproximadamente $30 ou mais por mês. É pouquito, verdade? Multiplique isto por 12. Multiplique este de 12 por 5. Que diferença vai ser? Simplesmente porque uno tem que analisar onde estou gastando demasiado. Outra coisa também, evite ir ao cine e eventos deportivos caros. É caro ir ao cine. Eu não tenho nada em contra do cine, mas eu tenho em conta quanto você gasta para ir ao cine. Póngale aí quanto está um ticket de cine. Eu não sei, $13, $15, $17 está um ticket de um cine. Pero tem a palomita também, e é mais, eu vou a comprar a palomita, all you can eat. No, mira, irmão, isso não é uma cubeta de paloma que você compra, tão grande assim. Eu te disse, eu vou a comprar essa cubeta, porque é mais caro, só são $15, pero sabe, eu vou a comer palomitas hasta que me salga por las narices las palomitas. E sabe o que passa? Você não sequer termina uma cubeta sequer da palomita, já está llena, não, já me llenei de palomita, porque a palomita não vem solo, tem que ter o quê? A Coca-Cola, porque palomita sem Coca-Cola não é palomita, e a Coca-Cola, mira, se você vai à tienda, a Coca-Cola você compra por $2, se você compra no cine, são aí 5 não sei quantos dólares. Já, mira quanto você não ha gastado em uma ida ao cine. Eu não estou dizendo que você não se divirta, não salga a divertir-se com sua família, pero busque outras opções, porque há opções. Você pode ser feliz sem ter que gastar muito. Eventos deportivos caros, ir a um jogo de futebol, um jogo de basquetebol, um jogo de beisebol. Às vezes, isto são as coisas que estão barrando nossas finanças. Recuerde bem, temos que cuidar os ingressos e também cuidar os gastos. Sempre ganhar
más de lo que gastamos. Espere alguns dias antes de fazer compras, grandes compras, e busque por el mejor preço. Não seja apurado em poner-te em compromissos financeiros. Necessito comprar uma refrigeradora. Mira, primeiramente, realmente necessitas ou queres comprar uma nova refrigeradora? Não, necessito, muito bem. Podes esperar um pouquinho para buscar preços? Eu e minha esposa estávamos buscando, era que uma estufa, verdade? Irmão, fomos a Lowe's, fomos a Walmart não, porque não sei se vende, Home Depot, fomos a Lowe's, fomos a Best Buy, pero mira, nos cansamos de buscar, hasta que encontramos a melhor opção. Pero lo que pasa es que, a vezes, nós outros, en el impulso, terminamos ponendo-nos em compromissos innecessários. Você já viu os comerciais de televisão como são? Mira, compra essa licuadora, porque essa licuadora licua hasta tus sueños, essa licuadora licua. Você põe aí uma manzana e com cáscara, com semilha, e sai um juguito clarito. Esta licuadora, e mire, aí por las tendas a licuadora custa $500, pero hoje, se você chama nos próximos 5 minutos, essa licuadora de $500 e hace um risco assim, raya os $500, você lo vai comprar por $299. Uno já queda nervioso. Ai, Jesus, eu quero comprar, eu quero uma licuadora desta, e você já está nervioso, eu agarro o telefone, eu agarro e disse, yes, mas os primeiros 100 pessoas que chamem agora, não vão ganhar somente uma licuadora, você vai ganhar 2 licuadoras para que regale uma para sua suegra. Aí uno não aguenta, aí chama e já comprou sua licuadora, e que passou? O mês passado, tinha uma nova licuadora, porque são os impulsos. Então, espere alguns dias, antes de fazer grandes compras, e busque por el melhor preço. Amém? São formas de ahorrar. Há muitas formas, mas nós outros não temos tempo para. Eu não tenho aqui tampouco todas as informações, mas eu quero picar a você. Eu quero chamar a sua atenção para que você não esteja no piloto automático, para que você busque forma. É possível ahorrar um pouco mais do que você está ahorrando. É possível. Então, eu quero falar também como administrar nossas finanças. Amém? Eu vou dar 3 pontos, 3 não. Vão ser 5 pontos de como administrar nossas finanças. A primeira forma de como administrar nossas finanças, e esta é a mais importante. Primeiro, aparte lo que pertenece a Deus e entregue-se-lo. Começa assim. Se você quer começar bem, aparte primeiro lo que pertenece a Deus e entregue-se-los. E eu estou falando de los diezmos. Habla comigo, diezmos. Diezmos são os 10% que pertenecem a Deus. Quando eu recebo meu cheque, eu já sei, 10% não são meus, são de Deus. Eu ganho esta quantidade menos os 10%, porque os 10% não têm negociação para mim, são de Deus. Gênesis capítulo 14, versículo 18 ao 20, Gênesis capítulo 14, versículo 18 ao 20, está falando de Abraão, que entrega seus dízimos a Melquisedeque, o rei de Salem. Era uma representação de Jesus. Mira o que disse, Gênesis capítulo 14, versículo 18, 19 e 20. Entonces Melquisedeque, rei de Salem e sacerdote del Deus Altíssimo, sacou pão e vinho e le bendijo, dizendo, bendito sea Abraão, Dios del Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos para Malaquias capítulo 3, versículo 10 e 11, muito famoso esse versículo. Malaquias capítulo 3, versículo 10 e 11, dice, traed todos los diezmos al alfolí, e haya alimento em minha casa, e probar-me agora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si não os abriré las ventanas de los cielos, e derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Versículo 11, repreenderé também por vosotros
habla de vosotros los que dan los diezmos. Vosotros está hablando de los que, del versículo 10. Reprenderé também por vosotros al devorador, e não os destruirá el fruto de la tierra, nem vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Hebreus, agora vamos para o Novo Testamento, Hebreus capítulo 7, versículo 8, Hebreus capítulo 7, versículo 8 dice: e aqui certamente recebem os dízimos hombres mortales, pero allí uno de quem se dá testemunho de que vive. Está falando, mira, quando você chega e dá seus dízimos, você está entregando, e homens mortais lo administram. Você está dando para a igreja, e nós outros como líderes da igreja administramos, pagamos a renta, pagamos a rádio, pagamos as coisas. Pero dice a palavra de Deus, este versículo está no sobre de las ofrendas, para que você veja bem. Dice, pero allí, en el cielo, quem recebe é uno de quem se dá testemunho de que vive. Você não está entregando os dízimos simplesmente para a igreja, muito menos para o pastor. Você está entregando os dízimos para Deus. Abraão entregou seus dízimos para Melquisedeque, uma representação de Jesus. E a gente disse, mira, pero isso era no tempo da lei. Não, Abraão foi antes da lei. A lei começou com Moisés. Moisés vindo depois de Abraão. Quando Moisés nasceu, Abraão já havia morto já por tempo. Então, irmão, a primeira coisa que devemos fazer para administrar nossas finanças é apartar lo que pertenece a Deus. Pero porque há pessoas que têm problemas ou dificuldades de dar os dízimos? Você sabe por quê? Te vou dar algumas razões. Número 1, há pessoas que têm problemas ou dificuldades de dar os dízimos porque pensam que todo su dinheiro pertenece a eles mesmos. Então, a primeira coisa, a pessoa, não, este é meu, é como os niños, verdade? Os niños quando têm seu juguete, não é mine, não share, por favor, meu hijito, compare, não, esse é meu. E às vezes nós outros, há pessoas, não nós outros, aí para outro lugar, aqui não, mas há pessoas que dizem, não, esse é meu. E a pessoa, sabe, pensa que é de ele. Você não tem problemas de dar aquilo que não é tuyo. Se meu irmão Carlos disse, pastor, eu quero que você agarre em minha carteira a quantidade mais alta de dinheiro. Há uma de 1, de 5, de 20, de 100. Agarre e dê para a igreja. Eu vou dar sem problema. Não é 1000, eu digo, agarro a mais alta. Vai agarrar esta de 100, irmão Carlos. Pá, eche acá. Sabe por que não me dolió? Porque não era meu. Sabe por que duele em pessoas dar seus dízimos? Porque eles pensam que os 100% pertenecem a eles. Pero quando você entende que de lo que Deus te dá a bendição de quedar-se com 90%, diz, não, eu dou com gosto, é de Deus. Se Deus não me houvera bendecido, eu não teria, e não me vai doler dar para Deus. Então, a primeira razão que pessoas têm dificuldade de dar os dízimos é porque eles pensam que todo o seu dinheiro são de eles. Segundo, porque dizem que os dízimos é coisa da lei. Não, hermano, os dízimos é coisa da lei. Sabe, devemos recordar que quando Abraão deu seus dízimos a Melquisedeque, a lei todavia não estava em vigência, foi antes da lei. Jesus não vino para anular a lei, sino que vino para cumprir a lei. No Antigo Testamento, as pessoas davam os dízimos para os levitas, os sacerdotes, pero nós outros, no Novo Testamento, no tempo da igreja, damos nossos dízimos para o sumo sacerdote Jesucristo. Entregamos a igreja, pero na verdade estamos dando para nosso Senhor Jesucristo. Então, não venha com isso que o dízimo é da lei. Não, o dízimo é antes da lei e os dízimos são depois da lei. Não é porque, então, a lei, o Salmo 23 já não serve para ti, porque está no Antigo Testamento. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Não, Deus já não é mais meu pastor e todo me vai faltar porque isso era do tempo da lei. Não. Toda a palavra de Deus é para nós outros. Quanto dizem glória a Deus? E eu creio que esta palavra vai bendecir a tu vida. Sabe, a outra razão que as pessoas não dão os dízimos é por la falta de fé. Há pessoas que não dão seus dízimos porque têm medo de que les vá a faltar.
medo. Não. E estas pessoas, sabe, nós outros temos que ter fé para crer isto, que 90% bendecido é melhor que 100% sem a bendição de Deus. Tem que ter fé. Você não é obrigado a hacerlo. Eu não me vou enojar com você se você não dá seus dízimos, pero sabe, você vai perder bendições. Tem que ter fé para crer. Mira, se eu dou 10% para Deus, eu todavia quedo com 90%, e estes 90% vão ir muito mais lejos de lo que se eu tivesse 100%. Sabe por que Deus diz em sua palavra: por vuestra causa eu repreenderei al devorador. Sabe o que era o devorador? Era uma nuvem de saltamontes, que venia assim, e entrava nas plantações de la gente, irmão, devorava todo, parecia assim, essa coisa de cortar zacate assim, acabava com todo, e a gente já não tinha nada para comer. Isso se chamava el devorador. E Deus disse: por vuestra causa, quando você chega aqui e traz seus dízimos, eu vou a repreender el devorador. Deus dijo isto. Então você tem que ter fé para crer que tus 90% vão ser mais bendecidos que os 100% que você não entrega para Deus. Quantos podem dizer glória a Deus? Então a primeira forma de cuidar nossas finanças é dê para Deus o que pertenece a Ele. A segunda forma, a hora que você aprendido a ahorrar, se recorda que aprender a ahorrar, vão a desconectar o cable, verdade? Vamos a desconectar a Netflix, já não vão a comer as palomitas do cine, você vai fazer outra coisa para ahorrar dinheiro, você vai ter extra dinheiro agora. Quantos creem, digam amém. Com isto que você pode ahorrar, agora haga um fundo de emergência. Fundo de emergência que existe. Fundo de emergência, sabe, o básico do fundo de emergência é ter $1,000 em cash, guardados como fundo de emergência. Guardadito aí, não sei se você põe a barra da almohada, havia um irmão que põe dentro da balasta da lâmpada. Pastor, eu não vou dizer quem foi, não está nem aqui sequer, para que você não vá na casa do irmão, a ver se está na balasta de sua casa. Dentro da lâmpada aí, põe aí, metia, tinha mais dinheiro aí que no banco. Não sei onde você guarda, pero tenha $1,000 e guardadito como fundo de emergência. Isto se usará se seja necessário e vai evitar usar as tarjetas de créditos que acumulam altos interesses. Amém? É uma emergência. Só vai usar para uma emergência. Ojalá que você nunca tenha que usar. Amém, glória a Deus. Pero este isso sua parte. Quanto dizem amém? Então, primeiramente, dê a Deus o que pertence a Ele. Segundo, com o que você pode ahorrar, tenha um fundo de emergência. Número 3, cancele suas deudas, ou seja, pay off your debts. Cancele suas deudas. Você pode usar um método que se chama bola de neve. Quantos escutaram o método bola de neve? Para cancelar suas deudas. Como é isto? Você primeiro liquida, você agarra todas suas deudas. Quanto você deve, quanto você paga por mês. Número 1, número 2, você vai agarrar lá que você paga menos, lá que você deve menos. Porque normalmente, o que você deve menos é lá que você vai pagar menos por mês. Você vai pagar esta primeiro. Sigue pagando as demais. Com o dinheiro extra que você ahorrou, você vai pagar mais rápido a primeira. Quantos me estão entendendo? Digam amém. Paga a primeira, e depois que paga a primeira, você vai usar esse dinheiro que estava pagando a primeira e vai pôr em la deuda próxima, la mais chiquita. Por exemplo, você tinha uma deuda de $200, você pagava $20 por mês. Você paga esses $20, agarre o que você ahorrou da palomita, se recuerda, o que você ahorrou da Netflix, paga um pouquinho mais. Em menos de um ano, em menos de 10 meses, você vai pagar esta deuda de $200, porque você não estava pagando só os 20, você estava pagando 50, vamos a dizer. Agora você vai para a sua próxima deuda, que você devia $500 e pagava $50 por mês. Você vai seguir pagando os $50, pero agora você tem $50 que já não paga a outra deuda. E você vai pagar não 50, pero vai pagar $100. Se você devia 500 e paga 100, em quantos meses você vai pagar a segunda deuda? 5 meses. Uau! Já, a segunda, gone. A terceira deuda, essa é maior. $1,000, eu tenho que pagar $100 por mês. O que você vai fazer? Você agarra, sigue pagando os $100, pero agora você já está ahorrando $100 a mais, se recuerda? Então, você já não vai pagar $100, você vai pagar $200, e em 5 meses você paga essa terceira deuda. E é uma bola de neve. Cada vez
hasta que você pague todas suas deudas. Por exemplo, claro que para pagar a casa, são uma deuda muito grande, então você sigue pagando sua mortgage normal, mas as outras deudas que têm muito interesse, pague suas deudas, amém? Deus te vai ajudar. Quantos creem que Deus lhe vai ajudar? Digam amém. Deus vai ajudar, irmãos. Eu tinha deudas, minha esposa me conhece, minha esposa casou comigo, casou com minhas deudas também. Vino todo o paquete, amém? Vino o suegro, vino a suegra, vino os sobrinos e vino as deudas também. Quantos sabem que você também casa com as deudas, amém? Pero agora meu trabalho era, mira, tem que pagar minhas deudas. E eu orava, irmão, eu ayunava. Em nossos ayunos da igreja, eu quero pay off minhas deudas. E seguia e trabalhava, e um dia Deus me deu uma ideia. Eu tinha dinheiro quando saí de outro trabalho, alguns anos atrás, e o dinheiro estava aí parado, guardado, rendido, quizás um pouquinho, ganhando um pouquinho de interesse, e Deus me deu essa ideia: agarra esse dinheiro que tu nem te recordavas, paga o que você deve, e aí você guarda um pouquinho do que sobra. E irmãos, e foi de bendição para a minha vida. Eu não tinha a solução, pero Deus tinha a solução. Eu não tinha a solução, mas eu estava orando por isso, e Deus me deu a vitória. Então, você não diga, não, pastor, você não tem ideia de minhas deudas. Tus deudas não são maiores do que Deus. Pero claro que você tem que fazer cambios em sua vida. E este vem o próximo ponto acá, que é para administrar nossas finanças. Evite meter-se em novas deudas. Se Deus já te livrou de uma deuda, mira, irmãos, queda lejos de las demás deudas, de nuevas deudas. Número 5, hable com seus pastores para que lhe ajude a alcançar suas metas de administrar bem suas finanças. Eu não quero seu dinheiro, mas se algo eu te posso ajudar, pastor, eu não entendi bem aquele ponto, pastor, você falou rápido e eu não entendi. Hable com nós outros, vamos orar juntos para que Deus lhe ajude. Vamos aclamar a Deus. Se Deus me dá uma direção para dar a você, eu com muito gosto te vou dar, pero busque ajuda em nome de Jesus Cristo. Já estamos terminando. Vamos a ver um modelo bíblico que eu quero que ponga, por favor, Gênesis, capítulo 41, versículo 47 e 48. Aí está. Veamos um modelo bíblico para preparar-se para o futuro financeiramente. Gênesis capítulo 41, versículo 47 e 48, diz a palavra de Deus: e em aqueles 7 anos de abundância, a terra produjo a montones. Estamos falando de quem acá? José, amém? ¿Se recuerda José de Egipto? Então, os 7 anos de las vacas gordas, os 7 anos de las flacas, isso está falando, e diz: em aqueles 7 anos, está falando de los anos de las vacas gordas, de abundância, a terra produjo a montones, e se reuniu todo o alimento de los 7 anos de abundância que houve na terra de Egipto, e guardou alimentos em las ciudades, poniendo em cada ciudad el alimento del campo de seus alrededores. Sabe qual é o modelo de acá? É que nós outros devemos aproveitar o tempo de abundância. E nesse sentido, eu estou falando da abundância, do tempo que podemos produzir. Amém? Você que está trabalhando, você que pode produzir, aproveite este tempo. Para quê? Para produzir, para preparar-se para seu futuro. Porque chega o tempo da escassez. Que é o tempo da escassez? É quando uno já não pode produzir. Você vai viver a hora de lo que você trabalhou. Porque déjame decirte algo, depender do governo não é garantido. Amém? Eu trabalhei em um lugar de ajuda a las pessoas maiores, e você não se imagina quantas pessoas nos chamavam, e todavia chamam no trabalho, aí eu já não trabalho aí, que não podiam pagar suas deudas, porque o único que tinham era o Social Security. Quizás para alguns alcança, pero para muitos não alcança. Então, não confie no governo, haga o que Deus está dirigindo sua vida. Então, a escassez é isto, quando uno já não pode trabalhar e produzir. Mientras você pueda produzir, pense em inversões, como o 401k, se você tem sua própria empresa, sua IRA, que é a Individual Retirement Account, uma conta de retiro individual, outras opções de inversão. Eu não sou uma pessoa, eu não sou um financial advisor, não, eu sou um pastor, mas eu só quero que você tenha ideias para que você se prepare para seu futuro. Compre propriedades para rentar. Você diz, pastor, você está rugando comigo. Eu apenas estou podendo pagar a minha. Eu nem sequer tenho a minha. Pero creio em Deus.
comece a orar por algo impossível. Deus pode. Ore ao Senhor para que Ele dê as condições para que você esteja preparado para o futuro. Eu quero terminar com esse versículo, Salmos capítulo 127, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Se Jeová não edificar a casa, em vano trabalham os que la edificam. Se Jeová não guardar a cidade, em vano vela la guardia. Sabe o que eu quero dizer acá? É que, primeiramente, a vontade de Deus é que você seja bendecido nas finanças. Quanto dizem amém? Deus quer, e aqui nós não estamos falando de teologia de prosperidade, não estamos com trueques acá, não, nós estamos ensinando a palavra de Deus, que Deus quer que sejamos bendecidos, claro que sim. Se você tem filho, você não quer que seu filho seja bendecido? Ou você quer que seu filho quede aí pedindo dinheiro, I work for food? Eu não creio que você quer isso para seus filhos. Muito mais Deus quer que nós outros seamos bendecidos. É a vontade de Deus. Sabe? Então, irmãos, nós outros solos não lo podemos fazer. Necessitamos a ajuda de Deus. Necessitamos que Deus nos abra a porta. E eu quero agora, em nome de Jesucristo, poner uma palavra de fé para a tua vida. Você não está aqui de uma casualidade. Você não está aqui por acidente. Você está aqui porque Deus tem esta palavra para a sua vida. E eu quero dizer para você: não importa qual seja tu situação financeira hoje, todavia há tempo para melhorar. Siga os princípios apresentados hoje e creia em uma intervenção divina. Hermano, as coisas cambiam quando Deus se mete na situação. As coisas cambiam quando você crê: Senhor, eu não sei como vou sair dessa situação, mas eu clamo a Ti, Senhor, vem ajudar-me, Senhor, e Deus vai intervenir em tu situação, na área financeira de tu vida. Nós outros servimos ao Deus que abre caminhos. Deus abre caminhos no deserto. Deus hace salir água de la roca. Deus hace subir aves para o deserto donde não há. Deus é o Deus Jeová Jireh, é o Deus da provisão. Creia no poder de Deus, e Deus vai fazer coisas grandes em tus vidas, incluindo em tus finanças. Creia, siga os princípios de Deus. Deus quer bendecer tu vida. O versículo que lemos ao princípio, minha esposa estuvo lendo: amado, eu desejo que tu tenhas saúde e que seas prosperado, como prospera a tua alma, e que seas prosperado em todas as coisas. Deus quer que seamos bendecidos, amém? Eu quero que você se pare, por favor.